pessoal vem antes de realização pessoal. Na realidade é o primeiro capítulo. Desenvolvimento pessoal vem antes de realização pessoal. Hoje as pessoas estão muito focadas em realização pessoal. Realização pessoal é a pessoa sentir-se realizada, sentir-se bem, sentir-se feliz, a felicidade. A pessoa sentir-se realizada, satisfeita. E isso é importante. A realização pessoal é uma coisa importante. Eu não estou a dizer que o desenvolvimento pessoal não substitui, mas deve vir antes da realização pessoal. Nós devíamos ter como prioridade na nossa vida não a nossa realização, mas o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento. Se nós fizermos disto um objetivo na vida, a realização pessoal acaba por vir atrás. Okay? Então, esta creio que é uma chave importante na nossa vida. E eu quero ler a palavra de Deus convosco. Ali no slide já está um versículo. Se há algum livro, por excelência, que é um manual de crescimento, é a Bíblia. A Bíblia constantemente está a encorajar-nos, a desafiar-nos e até mesmo a ordenar para crescermos, para continuarmos a crescer. E Efésios 4,15 é um versículo poderoso sobre isso e diz assim: possamos crescer em todos os aspectos da nossa vida segundo Cristo, que é a cabeça da Igreja. Há outras traduções que dizem cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, aquele que é a cabeça da Igreja. Cresçamos em tudo. Esta tradução dá-nos uma ideia, o que é isso, crescer em tudo. Em todos os aspectos da nossa vida. Porque a nossa vida, ela é composta por vários aspectos. Várias áreas, várias coisas que compõem a nossa vida. O nosso próprio ser, nós somos tridimensionais. O nosso ser já engloba vários aspectos. Nós somos espírito, alma e corpo. Somos um espírito que tem uma alma, habita num corpo. E tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa essência, daquilo que nós somos e fala-nos da tridimensionalidade da nossa vida. Por isso, nós precisamos crescer espiritualmente, através das práticas espirituais, da alimentação espiritual, a palavra, a oração, a fé, o desenvolvimento da fé. Crescer espiritualmente, nós precisamos crescer também na nossa alma, crescer mentalmente. Eu costumo dizer aos meus filhos, não se esqueçam qual é o músculo mais importante que vocês têm. É a vossa mente. A mente é o músculo mais importante que nós temos. Precisamos desenvolvê-lo. Desenvolvê-lo mais e mais. Esta é a importância do crescimento. Porque ou nós estamos a crescer ou estamos a decrescer. Ou nós estamos a desenvolver ou estamos a atrofiar. Por isso que é tão importante o crescimento, é tão importante o desenvolvimento. Porque ou eu trabalho no meu desenvolvimento ou eu estou a trabalhar para o meu atrofiamento. Ou mesmo sem estar a trabalhar, isso acaba por ser inevitável. Pense, por exemplo, num jardim. Quando nós olhamos para um jardim bonito, nós sabemos que aquilo não está lá por acaso. Repare uma coisa, o poder do jardim ou o poder de uma seara. É natural, mas não é espontâneo. Já pensou nisso? É que há pessoas que dizem, isto é tudo natural. O amor é natural. A vida é natural. Segue o que sente. Não. Calma. Não confunda, só por ser natural, não é espontâneo. Eu para ter um jardim bonito, eu para ter frutos para colher, legumes para colher da terra, eu tenho que entender uma coisa. Tudo aquilo é natural, cresce naturalmente, mas não é espontâneo. Alguém teve que trabalhar bastante para aquilo estar lá. Alguém teve que, de uma forma muito intencional, trabalhar para que o natural possa surtir efeito. Não confunda natural com espontâneo. Porque as coisas naturais, para darem fruto e para serem bonitas, para serem frutíferas, para florir,
Para haver flor, para haver um jardim bonito, tudo aquilo é natural, mas dá muito trabalho. A vida é natural, mas dá muito trabalho. Quem está pronto a ter o trabalho para ter uma vida bonita? Para ter uma família bonita? Há pessoas que olham para a família do outro, parece não sei o quê, parece... se eu tivesse assim também, se eu tivesse o dinheiro do outro, se eu tivesse a casa do outro, se eu tivesse a mulher do outro, se eu tivesse um homem assim, se eu tivesse... Nada do que é bonito é espontâneo. Dá muito trabalho. E é isso que é o crescimento. Pá, nós temos que desenvolver mentalmente, nós temos que desenvolver as nossas emoções. O problema hoje, as pessoas hoje têm as emoções muito fragilizadas. Eu não sei se dá para estar aqui. As pessoas hoje estão... O problema não são os problemas, sabe? Não são as dificuldades que são um problema. Não são as coisas difíceis que são um problema. É as pessoas hoje serem tão frágeis que é o grande problema. As pessoas não estão a fortalecer-se porque não estão a crescer. E aquilo que não cresce para se tornar forte, decresce e fragiliza e torna-se fraco e débil. E à mínima situação quebra, parte. As pessoas hoje estão muito fragilizadas, estão muito enfraquecidas e precisamos de fortalecer nosso músculo espiritual, nosso músculo mental. Como é que desenvolvemos as nossas emoções? Desenvolvendo a nossa mente, porque tudo o que nós sentimos é um resultado direto da forma como pensamos. Nós trabalhamos pensamentos fortes, firmes, corretos, positivos. A Bíblia diz tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é puro, se há alguma boa fama e se há algum louvor nisso, pensai. A Bíblia constantemente está-nos a dizer para treinar os nossos pensamentos, para não deixarmos os nossos pensamentos simplesmente andarem à solta, selvagens de qualquer forma. Nós trabalhamos pensamentos, eliminamos tóxicos, rejeitamos pensamentos tóxicos e temos de fazer uma triagem e um treinamento. Treinar as emoções, treinar a nossa vontade, sermos pessoas decididas que tomam decisões, e treinar o nosso corpo, a área física. Treinar o nosso corpo. Precisamos treinar aos 50 anos. Uma das mudanças que eu fiz na minha vida, chega de viver sem exercício, vou começar a fazer exercício. Comecei a fazer. Todos os dias faço alguma coisa. Então, eu percebi uma coisa, que o espírito, a alma e o corpo estão todos ligados. Repare, uma pessoa que se sente mal emocionalmente é uma pessoa que trata mal o seu corpo. E quanto mais trata mal o seu corpo, pior se sente emocionalmente e afeta também a vida espiritual. Na realidade, uma pessoa que se sente mal emocionalmente, quando ela começa a fazer alguma coisa com o seu corpo, algum tipo de exercício, isso vai combater as emoções tóxicas. O nosso corpo, com o exercício, ele segrega hormonas e processos químicos que combatem as emoções tóxicas. Já viu, se a pessoa, em vez de se deixar levar pelas emoções, tomar as suas decisões, mesmo contra aquilo que ela sente, isso vai melhorar aquilo que ela sente? E é a mesma coisa com a parte espiritual, quando nós muitas vezes estamos mais em baixo emocionalmente e começamos a ter alguma dinâmica, vida espiritual, e recebemos uma palavra de Deus, e recebemos um toque de Deus, isso faz uma diferença total, não é? Mudando e alterando e influenciando completamente as nossas emoções, os nossos pensamentos e toda a nossa vida. Então precisamos treinar também as áreas dos relacionamentos. É uma coisa que tem que ser treinada, tem que ser trabalhada. Eu não sou muito relacional, então mais ainda tenho que trabalhar. Não é apenas uma questão de dom. Repara uma coisa, as coisas mais importantes na vida não são uma questão de dom, são uma questão de treino. Treino. O treino é o que traz o desenvolvimento. Treinar-nos para os relacionamentos, isto na área do casamento, na área de paternidade, educação, relações, amizades. Treinar também a área financeira. Precisamos aprender mais, crescer na literacia financeira, aprender a gerir, aprender a investir, aprender a ganhar. Todas estas são áreas. Eu sonho com igrejas que são centros de treinamento, onde a pessoa é treinada em todas as áreas da vida.
começar nos mais novos. E também treinarmos a nossa área vocacional. A pessoa entender o seu propósito, a sua vocação, o seu chamado e desenvolver isso. Tantas pessoas que que trabalham em coisas e acham não têm consciência qual é o seu propósito, o que é que Deus os chamou, vão somente trabalhando para pagar contas. Isso é uma forma muito baixa de se viver. Nós não trabalhamos apenas para pagar contas, trabalhamos para cumprir a nossa chamada e o nosso propósito de Deus. E usamos tudo o que fazemos para servir a Deus, servir pessoas e cumprir um propósito que é maior do que nós próprios. Então tudo isto tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com crescimento, tem a ver com treinamento. Precisamos treinar. Tudo o que treinamos aumenta e se fortalece. Tudo o que não treinamos começa a atrofiar. O que acontece com os nossos músculos no plano físico acontece em todas as áreas da nossa vida. Sempre que Deus quis usar pessoas, fê-los passar por um processo de treinamento. Vemos isso na vida de José. Deus tinha, e na realidade, quanto maior o propósito que Deus tem para a tua vida, maior o treinamento que tu vais passar. Quanto maior o campeonato onde tu vais, maior tem que ser o treinamento. Você entende? O treinamento de atletas que estão no Mundial é diferente do que o treinamento de atletas que estão no Regional. Certo ou não? Hã? Então não chega apenas a sonhares grande. Quanto maior o teu sonho, maior tem de ser o teu treinamento. Sabe, é muito fácil desejar ter mais. Quem deseja ter mais? Se você não deseja ter mais, isso também é um problema. Você perdeu ambição na vida, você não sonha na vida, você já está mais atrofiado do que parece. Você precisa de um treinamento muito forte. Mas repare, desejar mais não chega. Porque na vida eu não vou ter aquilo que eu desejo. Na vida eu vou experimentar muito daquilo que eu sou. Eu não vivo necessariamente aquilo que eu desejo, mas eu atraio aquilo que eu sou. Eu preciso tornar. Todos querem ter melhor, mas a grande questão é esta: quem quer ser melhor? Todos querem ter mais, mas a grande questão permanece: quem quer ser mais? Esta é a chave de tudo. Eu preciso primeiro crescer pessoalmente antes da minha vida crescer nas suas várias áreas e componentes. Primeiro eu preciso crescer internamente. Uma vez ouvi alguém dizer uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se o meu interior for maior que o meu exterior, é uma questão de tempo para o meu exterior ser maior. Mas se o meu exterior for maior do que o meu interior, é uma questão de tempo para o meu exterior ser menor. Deu para perceber? O nível do teu interior determina o nível do que se passa à tua volta. Continua a crescer, porque isso é o que faz tudo crescer. Todos querem mudar o mundo, mas a questão permanece: quem quer mudar a si mesmo? Deus quer mudar a ti mesmo, melhorar a ti mesmo. Como eu disse, sempre que Deus tem um propósito e quer fazer alguma coisa, Deus faz as pessoas passarem por um processo de treinamento. José tinha um propósito enorme, tornar-se um grande governador, mas ele passou por um processo de treinamento muito forte, muito difícil, muito duro. Eu fico a pensar várias vezes, porquê é que Faraó escolheu José para ser o governador do seu império? Porque José revelou o sonho, ele mostrou sabedoria, está bem, mas porquê é que Faraó escolhe José para ser o governador? Porque José podia ser um conselheiro. Certo? Porquê? E durante algum tempo eu pensava que, bem, porque José é o escolhido de Deus, porque José tem a mão. Mas essa não foi a razão porque Faraó o escolheu, porque Faraó não tem a fé de José. Faraó não tem a fé no Deus de José. Ele não deixou de ter os seus deuses. Porque Faraó escolhe José porque é a única opção que ele tem. Porque repare, vem em tempos de crise
E no império do faraó as pessoas percebem de prosperidade, mas ninguém percebe nada de crise, porque eles nunca tinham vivido crise. Eles não sabem como lidar com crise, como gerir crise, mas José é um caso diferente, porque José não percebe de outra coisa, porque foi tudo o que ele viveu a vida toda foi crise. Crise na família, crise no trabalho, crise com o patrão, crise na prisão, crise de injustiça, crise de trabalho, crise de gerir coisas quando parece que já não dá para gerir nada, já não dá para fazer nada, quando tudo parece estar perdido, ele continua a gerir, a pôr a mão e a ver a bênção de Deus. José tornou-se um especialista em crise por causa de todas as crises que ele passou e Faraó entendeu, esta é a opção que eu tenho aqui porque de crise ninguém percebe. Tudo aquilo que José passou foi treinamento, foi preparação. Toda a gente pensava que ele era uma vítima, toda a gente pensava que ele era um pobre coitado, toda a gente pensava que ele não ia para lugar nenhum. E Deus diz, tem calma José, tem calma. Tudo isto é treinamento para as coisas grandes que eu quero fazer na tua vida. Moisés passou por um processo de treinamento. 40 anos a ser criado como o filho do faraó no palácio do faraó. Depois de 40 anos de treinamento no deserto, a cuidar de ovelhas que eram do sogro. Esse treinamento foi muito duro. Ovelhas que não eram dele. E sabe, tudo isso foi importante. Porque Moisés, na sua missão, ele precisava ir falar com o faraó, ele precisava conhecer o protocolo do palácio. Ele sabe como falar com o faraó. Ele sabe como pisar aquele palácio. Ele sabe como lidar com a corte do faraó. Ele passou 40 anos a crescer dentro daquele palácio. Ele conhece o protocolo, ele sabe como lidar com o faraó. Ele sabe, porque ele passou por aquele treinamento e agora ele sabe como guiar ovelhas que não são dele por um deserto, porque ele passou 40 anos nesse treinamento. Ele foi preparado para aquela missão. Talvez tenhas passado por coisas na vida e parece que estás a perder, parece que estás a perder, parece que estás a perder. Mas eu quero dizer uma coisa. Enquanto estiveres a aprender, nunca estarás a perder. Enquanto estiveres a aprender, tudo vai ser material para as coisas grandes que Deus quer fazer na tua vida. Tudo, enquanto estiveres a aprender, tudo vai ser treinamento. E em vez de ficares fragilizado e traumatizado, podes ser fortalecido, capacitado e preparado para tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida. A diferença não é o que te acontece. A diferença é se tu ficas amargurado com o que te acontece ou se tu ficas melhorado com o que te acontece. Entender? Há pessoas que dizem, na minha vida não dá porque eu passei por isto. Não dá porque tu permitiste que isso te impedisse de crescer. Mas se tu usares todas as coisas para crescer, em vez de ficares amargurado, ficas melhorado. Em vez de ficares fragilizado e traumatizado, ficas fortalecido, experiente e preparado para as coisas grandes que Deus quer fazer na tua vida. Continua a crescer. Continua a aprender. Porque o crescimento é a base do nosso treinamento e daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Na realidade é a chave da frutificação. Quando tu te tornas melhor, tu consegues ter melhor, fazer melhor, viver melhor. Esta é a chave. E afinal, o crescimento e o desenvolvimento pessoal é a chave da realização pessoal. Quando eu estou a crescer, então eu sou realizado. Então eu sou feliz. Então eu estou cada vez melhor. E eu posso entender que há uma realização plena na minha vida. Quero ler um pensamento que eu pus lá que eu tenho lá no livro que diz o seguinte: a felicidade não é virtude, nem prazer, nem isto, nem aquilo, mas simplesmente crescimento. Somos felizes quando estamos a crescer. Pessoas que alcançam muito, quando param de crescer, começam a ser frustradas. Começam a ser atrofiadas. Não tem a ver com o que alcanças, tem a ver com continuares a crescer, continuares a aprender, continuares a andar para a frente. Eu fico-me a lembrar da história daquele avô que ensinou o neto a jogar xadrez. Ele ensinou o neto a jogar xadrez, mas o neto começou a ficar muito chateado com o jogo. E a dada altura ele atirou peças para o chão, ele disse, eu não quero mais jogar xadrez. E o seu avô, mas o que é que se passou? O que é que se passou? Eu não quero mais jogar este jogo. Mas tu não gostas do jogo. Eu não quero este jogo porque eu estou sempre a perder.
Eu não gosto de perder. Aquela birra da criança, não é? Está a perder e não quer perder. Eu não gosto de perder. Eu não... Mas o seu avô, ele disse, tem calma, querido, tem calma. Tu estás a aprender. Tu ainda hoje aprendeste o jogo, tu estás a aprender. Mas o neto ainda ficou mais chateado. O miúdo ficou ainda mais chateado. E ele disse, eu não quero aprender. Eu não quero. Eu só quero vencer. A birra daquela criança, a birra de tanto adulto. Quer vencer, mas não quer aprender. Não sei se você vai gostar desta mensagem, mas estou aqui para te dizer, não funciona. Tens que continuar a aprender, a crescer, para vencer. Continua a crescer, continua a aprender. Por isso é que se você gosta de ler ou não gosta de ler é completamente irrelevante. Essa não é a pergunta. A pergunta é, você gosta de vencer? Você quer vencer? Então tem que se preparar, tem que aprender. Cada dia você tem que aprender aquilo que não sabe. Para fazer o que nunca fez, para alcançar o que nunca alcançou. Cada dia precisamos acordar com este pensamento, com esta ideia consumidora. Eu preciso aprender o que ainda não sei, para fazer o que ainda não faço, para alcançar o que ainda não alcancei. Continuar a crescer, continuar a crescer, continuar a aprender, porque vai fazer toda a diferença na minha vida. Outra lição que eu quero partilhar convosco é a felicidade não é um destino, é uma viagem. Muitas pessoas ainda sofrem da doença do destino. Já ouviu falar da doença do destino? Talvez o seu médico nunca falou dela, porque ela não é física, mas ela é muito real. A doença do destino, eu vou explicar o que é a doença do destino. Aquelas pessoas, eu sei que não é nenhum de vocês aqui, por isso eu estou à vontade para falar sobre isto. Ok? Aquele tipo de pessoas que acha que a sua felicidade está num destino. Ela pensa assim, se eu alcançar aquilo, é que vai ser. Vamos pensar, por exemplo, que eu tenho esta ideia, esta doença, e eu penso que a minha felicidade está naquele destino. A primeira coisa, o primeiro problema desta doença é que se eu sofro da doença do destino, se eu acho que a minha felicidade está num certo destino, se eu casar é que vai ser, se eu tiver aquele dinheiro é que vai ser, se eu tiver aquela casa é que vai ser, se eu tiver aquele trabalhinho, ai que vai ser, se eu tiver aquela vida, então é que a minha vida ia ser boa, se eu tiver aquilo, se eu ganhar o euro milhões é que bom. Depois varia de pessoa para pessoa, não é? Aquela doença do destino, ela acha, se eu tiver aquilo é que vai ser mesmo. Vai ser a minha vida então é que vai ser boa. O problema, um dos problemas dessa doença é que se eu acho que a minha felicidade está num certo destino que não é onde eu estou, então eu não consigo estar feliz. Não consigo estar bem. Eu nunca consigo estar bem. Eu sou sempre um miserável. Eu sou sempre um pobre coitado. Eu não consigo, mas porquê é que eu não estou bem? Tu não percebes? É que eu tenho que estar ali. Nunca estou bem onde eu estou. E sabe um dos segredos para chegar a lugares relevantes e bons, poderosos, é exatamente sentir-te bem contigo mesmo, sentir-te bem com a tua vida, sentir-te bem com onde estás. Não significa que onde estás é o teu lugar final, mas tens que te sentir bem. Tens que estar bem, tens que sentir-te já realizado, não por causa de teres isto ou aquilo, ou alcançares aquilo, ou ires não sei para onde, mas porque entendes que já estás bem, porque a tua vida é abençoada, porque já tens Deus, tens a graça, já tens o que tens, já é bom, e o que tens e a maneira como vives o que tens é o segredo para alcançares o que não tens. Então, esta doença acaba por ser muito problemática, que a pessoa não se sente bem onde está e ela própria já se limita a si mesma de se movimentar, de ter mais criatividade, de ter mais produtividade, de ter mais energia, de ter alegria. Ela não tem, e sem essa alegria, bom, ela não tem essa energia e essa força para se movimentar como ela poderia. Mas vamos pensar que, eventualmente, uma pessoa que sofre da doença do destino, ela chega ao lugar dos seus sonhos, ao destino. O que é que acontece a uma pessoa que sofre dessa doença? Se ela chega lá, por alguma razão, passando aquela euforia inicial, ela não se vai sentir realizada. Porque ela habituou-se durante muito tempo a nunca se sentir bem onde está. Portanto, ela chega lá, mesmo no lugar dos seus sonhos, e ela, passado um bocadinho, não se vai sentir bem. E ela vai pensar assim, afinal, isto não era bem o que eu pensava. Afinal, não estou assim tão feliz. Ah, já sei, enganei-me no lugar da minha felicidade. Não era aqui. É ali. É atrás daquela bateria. Então essa pessoa vai continuar sempre a arrastar-se de um lado para o outro e nunca é feliz em lugar nenhum e nunca está bem em lugar nenhum. Se não te habituas a estar bem onde estás, nunca estás bem em lugar nenhum. Olha, vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Eu quero mostrar como o apóstolo Paulo nos ensina de uma forma incrível sobre este princípio.
E ele escreve assim na sua carta aos Filipenses: já aprendi a contentar-me. Paulo, diz-me lá como é que é isso, para se viver feliz, viver contente. Qual é o lugar? Paulo, qual é o lugar da felicidade, que eu quero saber qual é? E Paulo diz assim: em toda e qualquer situação. Paulo, como é que é isto? Já aprendi a contentar-me. Sabe o que é contentar-me? A viver feliz e contente. É isto. Já aprendi a viver feliz, a viver em toda e qualquer... Paulo, como é que é isto? Uau! E Paulo escreveu isto para nos ensinar a viver desta maneira. Agora, Paulo não falou só, Paulo viveu aquilo que está a falar. Porque sabe onde é que Paulo está quando escreveu esta carta? Numa prisão. Paulo está no... Uau, isto é inacreditável. Paulo está numa prisão a escrever para os crentes em Filipos que estão desanimados porque ele foi preso. Ele é que foi preso. Os outros estão desanimados porque Paulo era o fundador daquela igreja, era o apóstolo, eles tinham um carinho, era o líder. E eles agora, mas o nosso líder, como é que é? Aquele que tem o poder do Todo-Poderoso com ele, tem a unção, o escolhido de Deus, o ungido de Deus. Nós pensávamos que ele era imparável, que nem César, nem Roma, nem nada, nem ninguém. Não havia poder igual ao poder de Deus. Ninguém parava aquele homem, ele agora está numa prisão. E aquela igreja está desanimada, aquela igreja está ali. E Paulo, quando ele sabe que a igreja está desanimada, mas como é que é? Eu estou aqui, mas espera aí, eu tenho que escrever para aquela igreja. E Paulo escreve a carta aos Filipenses, é uma carta incrível, onde o tema é exatamente a alegria. Paulo escreve a carta da alegria numa prisão. Se tu estivesses... Lembre-se de uma coisa, Paulo foi preso injustamente, Paulo está a aguardar julgamento. Paulo está num tempo a aguardar um julgamento que a qualquer momento pode ser tortura, pode ser morte. Pode ser prisão para o resto da vida. E Paulo, nestas condições nada fáceis, Paulo está cheio de alegria e a escrever a carta da alegria e a animar os cristãos lá em Filipos e em todo o mundo e a dizer, nesta carta é onde ele diz, alegrai-vos no Senhor. Sempre, alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Uau. Se tu estivesses preso injustamente à espera de julgamento, que tipo de carta é que escreverias? Que tipo de carta é que escreverias? Se escrevesses uma carta para a igreja numa prisão, preso injustamente e a aguardar um julgamento, qual era o tema da tua carta? Lamentação, reclamação ou alegria? Olha, mas não precisas estar numa prisão para escrever uma carta. Todos os dias, a forma como vives é uma carta. Como é que é a vida que tu vives? É a da lamentação, a da reclamação ou a da alegria? Porque Paulo disse assim, aprendi, repara que estas palavras aprendi, esta coisa de ser feliz afinal, é uma aprendizagem. Não é uma coisa que te acontece. Não é um sentimento do momento. Não é uma questão das circunstâncias agradáveis e prazerosas, facilitadoras e abençoadoras. É uma questão de uma aprendizagem e de uma conquista interior. Eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É uma conquista interior. Tu precisas conquistar isto. Mas você não conhece a minha vida, eu estou numa situação, isto, situação. Não importa onde estás, em toda e qualquer situação. Há tempo para chorar. Há tempo e é importante passar pela Bíblia. Diz o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas há um tempo para levantar e dizer, eu vou ter alegria, eu vou ter paz, eu vou ter força, eu vou confiar no meu Deus, que Ele nunca falhou e não é agora que Ele vai falhar. E sabe uma coisa? A alegria vem pela manhã, não significa que amanhã não é a solução. A alegria não vem com a solução. As pessoas estão à espera que acabe a noite da dificuldade para ter alegria. Não. Biblicamente, amanhã não vem com o sol. Se você ler no relato da criação, o sol só veio para aí no quarto dia da criação, mas a luz vem no primeiro. Havia trevas sobre o mundo e Deus disse, haja luz e houve luz. Ainda não tinha criado o sol e Deus já disse, haja luz e houve luz. O sol foi criado depois. O que significa o seguinte, a luz não vem com o sol, não vem com as circunstâncias quando brilham. A luz vem com a palavra de Deus. Quando Deus te fala na noite do teu choro, é tempo de dizer, é tempo de alegria.
Porque quando Deus diz haja luz, vai haver luz. Mesmo quando ainda não há sol, mesmo quando ainda não há luminares, mesmo quando ainda não há estrelas, mesmo quando as circunstâncias ainda não se ajustaram com aquilo que Deus falou. Mas quando Deus diz haja luz, eu sei de uma coisa, o sol vem a caminho, as estrelas vêm a caminho, os luminares vêm a caminho, as coisas vão mudar. A minha situação vai mudar, a minha condição vai mudar, os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus é que permanece para sempre. Vou ficar firme no meu Deus, eu vou confiar no meu Deus de todo o meu coração. Eu quero ler este pensamento que eu escrevi, que eu selecionei para partilhar contigo. Todas as pessoas querem morar no topo da montanha, mas toda a felicidade e crescimento acontecem enquanto a escalamos. O segredo da vida não é só o topo da montanha. O segredo da vida está na escalada, está na forma como viajamos, está na forma como lutamos, está em todo o desafio, em toda a luta, em todo o processo. Tudo faz parte da vida e é importante para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Na realidade, é aquilo que acontece em nós durante o processo que faz toda a diferença para depois fazermos o que precisamos fazer no topo da montanha. E eu fico-me a lembrar de quando eu era bem mais novo, desde o início da minha vida, quando eu fazia aquelas viagens de férias com a família, com os pais. Aquelas viagens de férias, não é? E nós sempre íamos para o Algarve, porque é lá que eu tenho família. Sempre íamos para o Algarve e, sabe, eu já vos disse, tenho 50 anos, não é? Eu sei que é difícil de acreditar, mas nessa altura não havia autoestrada para o sul. Mas não havia autoestrada, não me lembro se já havia do norte, para o sul não havia autoestrada, garanto-vos, não havia autoestrada. As estradas não eram como são hoje. Havia muito buraco e para onde eu ia havia aquelas curvas todas ali, até lagos, aquelas curvas. E sabe uma coisa, os carros não são como são hoje. Não havia ares condicionados. Não havia. Outros tempos. Não havia cintos de segurança atrás. Havia à frente e ninguém usava. Eram outros tempos. Outros tempos. Eu não digo que no meu tempo é que era. Não. Não estou aí. Eu continuo a dizer, o melhor está para vir. Muito bom, hoje estamos muito mais facilitados, mas não havia nada disso. Então está a ver, não é? Uma criança a fazer uma viagem, né? Num Fiat 127. Era uma coisa inacreditável. Como é que se metia 5 pessoas e bagagens, malas e bagagens num carro? Era um carro tipo o Fiat 500, está a ver o Fiat 500. Só que o Fiat 500 hoje é uma brincadeira. Naquele tempo o 127 era o carro da família. Pronto. Hoje o Fiat 500 é para brincar, lá um ou dois, os solteiros, quem brincam com aquilo. Mas naquele tempo era o carro da família. E nós íamos naquela viagem e aquela viagem era torturante para mim. Acho que é para todas as crianças. Era torturante. E nós estávamos ainda a passar a ponte. Está a ver quando vamos de Lisboa para o Sul? Passamos aquela ponte e estávamos a passar a ponte. E eu, pai, já chegámos. Oh filho, ainda agora começámos. Oh pai, quando é que chegamos? Oh pai, nunca mais chegamos. Oh pai, ih, aquilo era uma tortura inacreditável. Quem é que sabe do que é que eu estou a falar? Oh pai, e que um calor tão grande. Oh pai, o que é isto? Este tempo que nós vivemos. Nem ar-condicionado. Nem podia reclamar do ar-condicionado, porque eu nem sabia que isso um dia ia ser inventado. Mas eu reclamava de tudo e mais alguma coisa. E o meu pai costumava dizer uma coisa, que era a viagem de, oh pai, nunca mais chegamos, oh pai, já não aguento mais, oh pai, já não aguento mais. E aí o meu pai de vez em quando dizia-me assim, oh filho, olha para a paisagem, aprecia a paisagem, olha ali aqueles cavalos, olha ali aquelas árvores, olha ali aqueles... Não, quando o meu pai me dizia aquilo eu ainda ficava mais chateado. Eu fazia uma birra, não olho, eu não quero ver a paisagem, eu só quero chegar. E eu, por causa daquela birra, cada vez eu ficava pior, sentia-me pior, era uma coisa incrível. Hoje, quando eu viajo assim de carro, eu digo, o meu pai tem razão. O meu pai tem razão. Há coisas tão lindas para apreciar. Hoje eu renovo-me fazer uma viagem. Porquê? Porque eu aprecio a paisagem. Repare, quando eu não apreciava a viagem, a paisagem, eu ficava mais chateado. Agora porque eu aprecio, olhando as coisas e apreciando a beleza e dando graças a Deus pelas coisas, renovo-me. Não é? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Hoje sofro um bocado a consequência dos meus atos. Hoje são os meus filhos a torturar-me, não é? Oh pai, quando é que chegamos? Oh, e eu digo a mesma coisa. Apreciem a paisagem. Um dia vocês vão perceber, Mas sabe uma coisa? Eu acredito que o nosso Pai do Céu está a dizer o mesmo para nós hoje. Talvez entraste aqui hoje cansado da viagem.
Talvez há pessoas aqui que se perguntam, parece que nunca mais chego, parece que nunca mais se cumpre a promessa, parece que nunca mais vivo aquilo que Deus quer, parece que a minha vida nunca mais sai da mesma coisa. Mas esta manhã eu tenho uma palavra para ti. Aprecia a paisagem. Desfruta da viagem. Sabe, os tempos de viagem, sabe uma coisa? As crianças vão esquecer de todo o brinquedo que você põe na mão. Vão esquecer isso tudo. Há uma coisa que eles não vão esquecer. Os tempos incríveis das viagens. Mesmo quando eles fazem birra, mesmo quando eles chateiam, mas isso são coisas que nunca esquecemos. Vamos fazer das viagens momentos mais memoráveis. Parar mais, descontrair mais, sair, passear, ver, porque aquilo que fazemos com a família e com a família é aquilo que nunca mais vais esquecer. Ei, eu fui ali com os meus pais, e já fui ali, e fizemos aquilo, e foi tão giro, e nunca estávamos chateados com o calor, mas depois fomos ali, comemos aquilo, fizemos um piquenique. Essas coisas é que nunca são inesquecíveis, porque é o melhor, porque o melhor na viagem é que desfrutamos uns dos outros. Não é o lugar onde tu chegas apenas que é importante, é com quem viajas. Certifica-te só de uma coisa, que é Deus que está no volante. E não te preocupes com mais nada, que vai dar tudo certo. Certifica-te só que Deus está no volante e que não estás num Uber. Porque num Uber, não importa quem esteja no volante, eu continuo a controlar a trajetória. Não é só dizer, Senhor, tu és o Senhor, mas depois eu quero controlar tudo. Não. Entrego ao controlo. Deixa que seja Ele a controlar, deixa que seja Ele a guiar. Vais ter uma viagem incrível e vais chegar ao lugar certo, no tempo certo. O mais importante não é só o lugar onde tu chegas, é a pessoa que tu te tornas durante a viagem. A forma como tu viajas para viveres todo o propósito, toda a bênção e tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida.